Você já parou para pensar que talvez, só talvez, o inferno seja uma conversa que nunca termina? Imagine-se sentado em uma praça em Atenas, há mais de 2000 anos, e um velho de barba desgrenhada, com os pés descalços e ar de quem nunca teve um plano na vida, te pergunta, e o que é o bem para você? Não importa a resposta. Não importa mesmo. Porque ele vai olhar nos seus olhos, sorrir com um canto da boca, e perguntar outra coisa. E outra. E outra. Até você se dar conta de que não faz ideia do que está dizendo. Isso não é o começo de um inferno? Sócrates chamaria isso de busca da verdade. Mas sejamos francos, parece mais um método refinado de tortura intelectual. Uma sessão infinita de exposição à sua própria ignorância, em praça pública, sem misericórdia. E o pior? Você ainda agradece no final. Porque a crueldade socrática tem esse requinte: ela te destrói com elegância, te desmonta com argumentos simples, e depois te deixa livre para reconstruir sua ilusão de novo. Até a próxima rodada. O inferno de Sócrates não tem tridente, nem enxofre. Tem perguntas. Inconvenientes. Persistentes. Que atravessam sua alma como uma flecha feita de silêncio e ironia. Você diz saber o que é justiça, mas já viu um justo? Já foi justo, ou apenas se sentiu assim depois que venceu? É nesse ponto que você começa a suar. Porque a conversa, que parecia só um papo filosófico na esquina, virou uma arena onde você é o gladiador desarmado. E Sócrates? Só está te observando tropeçar em sua própria certeza. Eis o detalhe mais sádico do inferno socrático: ele é voluntário. Você entrou por vontade própria. Ninguém te empurrou. Você quis conversar. Achou que seria bom exercitar a mente. Discutir ética. E agora está sentado diante do espelho mais incômodo do universo. Você mesmo, refletido nas perguntas que não sabe responder. Mas calma, ainda piora. Porque Sócrates não está ali para te dar respostas. Ele não vai te oferecer paz. Nem consolo. Ele quer que você se perca. Porque na perda, diz ele, está o início da sabedoria. Só sei que nada sei, ele repete como um mantra irritante. Como se isso fosse libertador. Mas cá entre nós, tem coisa mais desesperadora do que admitir que você sabe absolutamente nada, e mesmo assim precisa continuar vivendo, pagando contas, tomando decisões, criando filhos? O inferno, talvez, seja exatamente isso: uma consciência aguda da própria ignorância. Uma lucidez corrosiva que te impede de se enganar por muito tempo. Porque cada escolha, cada crença, cada frase feita que você usa para sobreviver, todas são frágeis diante do olhar inquisidor de um velho ateniense que não para de perguntar: mas o que isso significa, de verdade? Imagine uma eternidade com Sócrates no ouvido. Sem intervalo. Sem fuga. Toda vez que você disser eu amo, ele pergunta o que é amor. Toda vez que disser isso é certo, ele rebate, em relação a quê? Você diz tenho fé, e ele sorri, fé em quê, exatamente? Até seu vocabulário parecer um castelo de cartas em meio a uma tempestade de lógica. É por isso que os atenienses o mataram. Não foi porque ele corrompia os jovens. Foi porque ele não parava de incomodar. Ele era a pedra no sapato da polis, o espinho no ego coletivo. Sócrates não matou ninguém, mas feriu todos. Com palavras. Com dúvidas. Com silêncios mais ensurdecedores que qualquer grito. E talvez, é claro, seja por isso que ele é tão necessário. Porque se o inferno é a repetição do erro não percebido, Sócrates é a interrupção brutal desse ciclo. É o colapso do conforto. Ele não deixa você continuar vivendo sem se perguntar o porquê. E isso, para muitos, é o mais terrível dos tormentos: pensar. Pensar de verdade. Sem anestesia. Sabe aquela vida que você vive no automático? Levanta, trabalha, engole o trânsito, assiste a série da moda, posta uma frase de impacto no Instagram e vai dormir. Sócrates destruiria isso com 3 perguntas. Talvez nem precise da terceira. A verdade é que a maioria das pessoas não está preparada para encarar o tipo de inferno que Sócrates propõe. Um mergulho não no caos do mundo, mas no caos do próprio eu. Um questionamento contínuo de tudo aquilo que você chamou de verdade sem nunca ter pensado muito sobre isso. Você diz que acredita em Deus. Ele pergunta, em qual? Você diz que ama a liberdade. Ele indaga, e por que vive preso aos desejos? Você afirma ser justo. Ele sorri, e quando foi injusto, quem julgou? É como se cada palavra sua fosse uma armadilha que você mesmo armou, e Sócrates apenas puxasse o gatilho. E o mais irônico é que ele não faz isso por mal. Não é sádico, nem perverso.
Pelo contrário. Ele diz que faz isso por amor à alma. Que a verdadeira punição não é ser ridicularizado em público, mas viver na ignorância. E aqui está o golpe final. Você descobre que passou a vida toda fugindo das perguntas erradas, enquanto as certas estavam ali, esperando, como guardiãs do portão do inferno mais sofisticado que existe, a verdade. Sócrates acreditava que a alma era imortal. Que ela carregava as marcas das decisões, das palavras e dos pensamentos que você cultivou enquanto vivo. E que o maior castigo, no fim das contas, não viria dos deuses, mas de você mesmo, ao perceber o quanto viveu sem pensar, sem questionar, sem buscar. Você quer uma imagem real do inferno? Não é fogo, nem enxofre. É a hora final, quando você se vê diante da própria consciência, e ela pergunta, com a voz de Sócrates, e então, você viveu uma vida examinada? Se a resposta for não, talvez seja tarde demais. Se você parasse para pensar que o inferno é uma conversa que nunca termina, talvez aprofundasse a sua reflexão. Que tipo de conversa seria essa? E mais importante, quem estaria do outro lado? Sócrates, com sua barba desgrenhada e seu jeito incômodo, é a representação perfeita desse algoz filosófico. Ele não é um demônio de chifres e rabo, mas sim um anjo caído do intelecto, encarregado de nos expor a nós mesmos. Ele nos força a confrontar o vácuo de nossas certezas, a fragilidade de nossas convicções. É o anfitrião de um jantar que não tem comida, apenas perguntas, e onde a única sobremesa é o gosto amargo da própria ignorância. Pense na metáfora da caverna de Platão. A maioria de nós está contente em viver na escuridão, vendo apenas as sombras projetadas na parede, aceitando-as como realidade. Sócrates é aquele que entra na caverna, nos arrasta para a luz e nos força a enxergar o sol. A princípio, a luz dói. Ela cega, incomoda, e a reação mais natural é querer voltar para a escuridão familiar. É por isso que muitos atenienses o odiavam. Ele não era um profeta que trazia paz, mas sim um médico que impunha a dor da cura. O inferno socrático é, portanto, a dolorosa e necessária transição da ignorância para a consciência. É o sofrimento de se libertar das sombras e descobrir a realidade, por mais dura que ela seja. Mas a conversa não para por aí. Sócrates não quer apenas que você admita sua ignorância, ele quer que você a use como ponto de partida. Só sei que nada sei não é um convite ao desespero, mas sim a base de todo o conhecimento. É a humilde aceitação de que a jornada do aprendizado é infinita. E talvez o verdadeiro inferno seja o oposto disso, a arrogância de achar que já se sabe o suficiente, que não há mais nada a ser questionado. É o inferno de quem parou de crescer, de quem se estagnou em suas crenças e preconceitos. É o inferno do conformismo, da mediocridade intelectual. Sócrates nos oferece a chance de fugir desse inferno, nos mostrando que a saída é a busca incessante pela verdade, mesmo que essa busca seja dolorosa e interminável. Pense em nossas vidas modernas, repletas de informações, mas carentes de sabedoria. As redes sociais, com seus algoritmos que nos mostram apenas o que queremos ver, são a caverna de Platão do século XXI. Elas reforçam nossas crenças, nos isolam em bolhas ideológicas e nos dão a falsa sensação de que estamos certos. E então, surge Sócrates, com sua voz incômoda, perguntando: você realmente pensa por conta própria, ou apenas repete o que o algoritmo te mostra? O que é a verdade para você? A manchete que te dá mais curtidas, ou a busca incessante por fatos? Nesse contexto, a filosofia socrática é mais relevante do que nunca. Ela é a antítese da cultura de cancelamento, pois não se trata de calar o outro, mas sim de questionar a si mesmo. A conversa de Sócrates é um exercício de autoconhecimento. Cada pergunta é um espelho. E o que vemos refletido nem sempre é bonito. Vemos nossas incoerências, nossas contradições, nossas hipocrisias. Vemos que nossas ações nem sempre correspondem às nossas palavras. E nesse confronto interno, a dor é inevitável. É a dor de ver a máscara de nossa persona pública cair, revelando o ser humano falho e incompleto que existe por baixo. Mas essa dor é necessária. É a dor do crescimento, da evolução, do amadurecimento. Sem ela, estaríamos condenados a viver na superfície, presos a uma vida não examinada. E o que acontece quando a conversa finalmente acaba? Na verdade, ela não acaba. O legado de Sócrates é que a conversa continua dentro de nós. Uma vez que o método socrático é internalizado, passamos a questionar tudo, inclusive a nós mesmos. O inferno deixa de ser externo, com um velho ateniense fazendo perguntas, e se torna interno, com nossa própria consciência nos forçando a pensar. A voz de Sócrates se torna a nossa própria voz interior,
que nos impede de aceitar respostas fáceis, de nos contentar com a ignorância e de viver uma vida sem propósito. O inferno socrático é, paradoxalmente, a salvação. É o processo de purificação da alma, de desintoxicação da mente. É o fogo que queima as ilusões e nos deixa apenas com a essência. E no final, quando a vida se esvai, a única coisa que nos resta é o resultado dessa conversa interminável. A pergunta final de nossa consciência, com a voz de Sócrates, será: você viveu a vida que queria viver? Você foi a pessoa que queria ser? Ou apenas se deixou levar pela correnteza? E a resposta a essa pergunta será o veredicto de nosso próprio inferno ou paraíso. Essa conversa é um lembrete constante de que a vida não é um monólogo, mas sim um diálogo. Um diálogo com o mundo, com os outros e, principalmente, com nós mesmos. Sócrates nos ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência de questionamentos, mas sim a coragem de enfrentá-los. É a liberdade de poder olhar para o espelho e dizer: sim, eu não sei. Mas estou disposto a buscar a resposta. E essa busca, por mais árdua que seja, é o que dá sentido à nossa existência. Talvez o verdadeiro castigo não seja a dor, mas a falta dela. A falta de atrito, de desafio, de oposição. A vida sem Sócrates. A vida sem questionamentos. A vida sem a dor da verdade. Se o inferno é uma conversa que nunca termina, talvez a pior punição seja a ausência total de qualquer conversa. O silêncio. A apatia. A estagnação. E nesse silêncio, nesse vazio, a alma atrofia, a mente murcha e a existência se torna uma sombra vazia. O inferno, portanto, não é o fogo. É o frio. O frio da indiferença, da ignorância, da vida não vivida. A conversa de Sócrates é o nosso último refúgio, o nosso último calor, a nossa última esperança de nos tornarmos algo mais do que meras sombras. O inferno socrático, essa tortura suave da razão, nos convida a um mergulho ainda mais profundo, além da simples confissão de ignorância. Ele nos força a reconhecer que a vida é uma construção contínua de significados, e que a maioria deles foi herdada, não conquistada. Nossas noções de amor, justiça, beleza e felicidade não são criações originais, mas ecos de vozes que vieram antes de nós. Sócrates é o silenciador desses ecos, o demolidor de construções alheias, nos instigando a edificar nosso próprio templo de valores. Imagine-se em uma sala escura, onde objetos inanimados são colocados diante de você. De repente, uma luz se acende, e você percebe que cada objeto é uma crença sua, uma certeza que você sustentou por anos. Sócrates, com sua ironia e paciência, vai questionando a origem de cada um. Essa crença sobre a lealdade, de onde ela veio? Foi de seus pais? De um filme? De um livro que você leu? A cada pergunta, um objeto se desintegra. Você se dá conta de que estava vivendo em uma casa feita de areia, e a maré da razão de Sócrates está subindo rapidamente. E nesse momento, você tem duas opções: construir algo mais sólido, ou se afogar na areia movediça da sua própria ilusão. Essa é a beleza e a crueldade do método socrático. Ele não te dá as respostas, mas te dá as ferramentas para construí-las. Ele te ensina a ser o arquiteto da sua própria alma. Ele te mostra que a ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a falta de vontade de buscá-lo. O inferno, então, não é a falta de respostas, mas a falta de perguntas. A apatia, a inércia, o silêncio. O inferno é a mente que desistiu de pensar, o coração que desistiu de sentir, a alma que desistiu de buscar. Nesse sentido, Sócrates é um herói trágico. Ele se sacrifica para nos mostrar o caminho, para nos dar a chance de uma vida examinada. A cicuta não foi apenas o veneno que o matou, mas a prova final de sua crença. Ele preferiu a morte a parar de questionar, a parar de incomodar. Ele preferiu morrer como um filósofo do que viver como um hipócrita. E nesse ato final, ele nos legou a mais valiosa de todas as lições: a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. E se o inferno não for um lugar, mas um estado de ser? O estado de estar preso a uma repetição de erros, de viver uma vida baseada em meias verdades, de ser incapaz de crescer e evoluir. O inferno, nesse caso, é a estagnação. É o eterno retorno do mesmo. A repetição incessante de uma vida superficial, onde as perguntas de Sócrates são apenas murmúrios distantes, facilmente abafados pelo barulho da rotina. A conversa de Sócrates não é um debate, é um parto. É a maiêutica, o método de dar à luz o conhecimento que já está dentro de nós. Ele não nos ensina nada de novo, mas nos ajuda a descobrir o que já sabíamos. Ele é a parteira da nossa alma, o catalisador do nosso próprio crescimento.
E o inferno socrático é o esforço do parto, a dor do nascimento, a resistência de quem não quer ser forçado a sair da escuridão confortável. Talvez o inferno seja, no final das contas, o arrependimento. O arrependimento de uma vida inteira de oportunidades perdidas, de perguntas não feitas, de verdades não buscadas. O arrependimento de ter vivido como uma sombra, e não como uma pessoa. O arrependimento de ter se deixado levar, em vez de tomar as rédeas. E nesse arrependimento, a voz de Sócrates ecoa para sempre, não como um demônio, mas como uma lembrança constante de que a vida poderia ter sido diferente. A conversa de Sócrates nunca termina porque a busca pela verdade é a própria essência da nossa existência. E o inferno, talvez, seja a falta dela. A falta de uma conversa. A falta de uma busca. A falta de uma vida.